Quando tem seu encontro romântico cancelado por ter que ficar em casa com seus irmãos caçulas, Milena aceita que sua namorada Vitória venha ficar de babá junto com ela. Mas o problema é que os instintos de lobo podem falar mais alto, e o seu grande segredo pode ser muito difícil de se manter escondido. Olá pessoas lindas, meu nome é Alice e sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Você conseguiria manter em segredo que faz parte de uma família de lobisomens? Pois é justamente isso que você vai se questionar ao ler A Loba no Armário. Um conto sáfico adorável de romance com fantasia urbana de protagonismo bissexual. Nesse lançamento de Marina Feijó, escritora de diversos gêneros literários com protagonismo sempre LGBTQIA+, e além de escritora, é leitora crítica e formada em ciências sociais, vocês irão viajar em uma história narrada em primeira pessoa, onde vamos acompanhar a doce Milena tentando esconder de sua namorada que ela faz parte de uma linhagem de lobisomens. Ou melhor, lobisomas. E como ela vai poder fazer isso se a sua natureza e de seus irmãos é muito mais forte que o armário que a esconde? E aí, ficou curiosa? Então, por favor, já considera se inscrever aqui no canal agora mesmo, porque aqui sempre tem vídeos com dicas e recomendações de histórias incríveis pra vocês. Além de que, não se esqueça de clicar no sininho de notificações, porque assim, sempre que sair vídeos novos, você vai sempre ser avisado. Bom, como eu tava dizendo, nessa história, vocês vão conhecer Milena, uma jovem lobisoma bissexual que eu carinhosamente chamo de lobisona. Entenderam? Lobisona. A gente, desculpa, eu adoro esse trocadilho. Milena é prima de Lúcia, outra lobisoma que a gente conheceu em Sobre Namoradas e Lobos. Sim, essa história aqui é um spin-off de Sobre Namoradas e Lobos, mas de antemão já aviso pra vocês para não se preocuparem, porque mesmo sendo spin-off, né, mesmo uma história derivando da outra, elas podem ser lidas de forma independente sem nenhum problema. Aqui é trazido algumas poucas referências em relação a Sobre Namoradas e Lobos, né? Mas ainda assim não é nada que impeça vocês de lerem essa história individualmente, se vocês quiserem. Se vocês não leram ainda a outra, se quiser ler essa primeiro, tá tudo bem, pode ler tranquilamente, não tem problema algum ser um spin-off, porque não vai entregar pra vocês nenhum spoiler. Nada que não esteja escrito já na sinopse de Sobre Namoradas e Lobos, tá certo? Sobre Namoradas e Lobos. Eu às vezes eu me atrapalho porque tá no plural. E Milena é o tipo de filha, assim, bem obediente. Obediente até demais. Como a própria Marina gosta de falar, né? Milena é boazinha demais até pro próprio bem. Ela atura numa boa, do jeito que dá pra dar, os pentelhamentos dos irmãos dela, os irmãozinhos mais novos dela. E além disso, o gênio bem forte de sua mãe. Que não apenas tem um gênio forte por sua própria característica de vida, mas porque os instintos lupinos dela também são bem intensos. Ela é mãe de 3, é médica, é casada e, além disso, tem que lidar com os hormônios lobísticos em seu corpo. Então pensa em juntar tudo. Como eu acabei de mencionar, a Milena tem 2 irmãos. São irmãos mais novos, eles são gêmeos e têm 7 anos. E diferente de Milena, os 2 mini queridos são bem geniosos e teimosos. Mas são os amores. Por conta dos compromissos recorrentes de Loba todos os meses, Milena precisa ter uma agenda bem organizadinha. Principalmente pensando em não acontecer o que rolou em Sobre Namoradas e Lobos. Vocês lembram da mordida? E quando a querida finalmente consegue organizar bem a sua agenda para poder ter um gostosinho date com a sua namoradinha. Namoradinha essa que tá aguardando há um bom tempo isso finalmente ser possível, porque é tanta organização que às vezes é difícil até delas terem esses encontros especiais. O pior acontece. Milena vai precisar ficar de babá para os seus irmãos. E como foi uma coisa de última hora, Milena não pode fazer nada para fugir disso. Bem que ela queria, mas não tem o que fazer. E também por ser de última hora, a mãe dela tá com pouquíssima paciência para tentar buscar outra forma de resolver isso, senão que Milena tome conta das crianças. E claramente com essa situação, Milena fica triste porque ela vai ter que desmarcar o seu encontro tão planejado com Vitória. Mas aí surge a possibilidade de Vitória poder ficar com ela nessa noite de babá também. E como eu disse antes, Milena é muito obediente e muito certinha, boa demais até pro próprio bem. Só que assim, ela tá tão tristinha e tá tão decepcionada com isso, que ela pensa que talvez não seja tão ruim assim fugir às regras. E a partir daqui a gente vai acompanhar esse
quase encontro de namoradinhas. E é quase, gente, porque assim, elas vão ser babás, né? E são duas crianças bem atentadinhas, duas crianças lobinhas, mas pelo menos elas vão estar juntas. Vão estar juntas para cuidar desses dois lobinhos que são bem adoráveis, mas como eu disse, são bem geniosos e bem teimosos. Imagina só que instintos lupinos em adultos já pode ser uma coisa bem complexa. Agora pense em crianças que já têm as suas próprias características de ter uma liberdade maior em relação a regras, em relação às suas expressões e pensar do que é que pode ou não fazer, em relação aos seus próprios desejos, ainda estão aprendendo a entender como funciona o mundo. E como eu disse, eles são bem geniosos, diferente da pobre da Milena, ou seja, ela vai ter que segurar uma marimba bem complexa, bem grande, assim, tentando equilibrar, já que são dois, né? Então, desde o momento em que Vitória chega na casa de Milena, ela vai tentando fazer com que Vitória não perceba que tem alguma coisinha a mais ali, que ela não é simplesmente uma humana e nem os seus irmãos. Ela vai tentando equilibrar tudo e manter os irmãos sob controle para esconder da namorada seus instintos lupinos. Principalmente os das crianças, que são ainda mais, né? Mas os mini queridos não facilitam tanto assim na hora de continuar a manter esse segredo em sigilo. E essa noite, a cada vez mais, vai se mostrando para Milena que ela vai ser ainda mais longa do que a nossa protagonista esperava. Essa é uma história extremamente leve, divertida, adorável, fofinha. Eu gosto, gente, de histórias de romance em que as coisas são bem de boinhas, bem tranquilinhas, que me deixem, assim, abraçada, sabe? Que sejam confortáveis. E aqui o conforto é bem presente, porque é uma história muito legal, muito linda, muito leve. E mesmo que seja uma história que aborde licantropia, é de uma maneira, assim, muito tranquila, porque ela é só um elemento a mais para compor a narrativa. Inclusive, é muito interessante a gente ver aqui, nessa história, como funciona a licantropia. E eu acho muito legal como cada história pode explorar de formas diferentes como funciona algo que já é do nosso conhecimento bem antigo, né? Nesse caso, a licantropia. Além disso, essa é uma história apaixonante. Milena é uma personagem adorável. Eu amei a diva, me conectei muito com ela. Ela é uma queridíssima, fofa, insegura e também muito emocionada, é claro. Afinal, ela é uma lobisona. Milena é bissexual, gente. Claramente que ela é essa grande emocionada. Inclusive, eu gosto muito de como Marina construiu essa personagem e aqui demonstrou a bissexualidade dela, contou sobre essa parte da identidade dela e trouxe de forma muito real, assim, o quanto nós bissexuais somos emocionados. A gente é tudo muito emocionado, gente, principalmente as sáficas. Nossa senhora, eu amo. Amo sou. Aí quando ela foi trazendo Milena falando sobre si em relação à sua bissexualidade, eu ia lendo e ficando, meu Deus, poderia ser eu aqui, é igualzinha a mim. Claramente que com isso a gente vai ver a relação de Milena com a sua namoradinha Vitória, ou melhor, namoradona, porque ela é enorme, igual a Milena. As duas são grandonas. Quem aí é do time que ama ler sáficas grandonas, autonas? Gente, acho lindo. Mas eu posso dizer aqui namoradinhas, porque elas são tão fofas, elas são tão fofinhas e adoráveis, e tão breguinhas. Ai, eu amo ler um romancinho sáfico em que as personagens são breguinhas, lindinhas e fofinhas. Aí eu fiquei de coração quentinho. E Milena vai ficar de babá dos irmãos, né? Então, por causa disso, a gente vai ver essa relação dela com seus irmãos menores. Mini queridos sendo simplesmente lobinhos atazanados. Gente, nossa... É muito divertido eles. A história se torna divertida também por conta dessas características deles. Eles são bem atazanadinhos e é maravilhoso de ler. Essa é uma história onde em poucas páginas a gente vai ver a doçura e complexidade de uma personagem que tá tentando fugir de parte de quem ela é. E por fugir de parte de quem ela é e tentando esconder isso, ela vai vivendo situações bem caóticas. Mas no caso, isso é caótica pra ela. Pra gente é muito divertido de ler mesmo. Eu particularmente gosto muito do humor que Marina põe nas suas histórias. E nesse caso, que é uma comédia romântica, diferente de outras histórias que Marina já escreveu, que são histórias um pouquinho mais densas, mais tensas, né? Marina conseguiu aplicar ainda mais o seu humor aqui, então torna a história ainda mais leve e agradável de ler. Essa é uma história doce sobre nós nos reconhecermos e darmos validade
as nossas existências. É uma história sobre não termos medo de sermos quem somos e que não devemos nos esconder. Principalmente se a gente for fazer isso pensando no que outras pessoas podem pensar de nós. Porque quem nos ama de verdade vai seguir amando a gente exatamente também por essas características. Marina construiu essa história de forma que, por mais que a gente fique reflexiva sobre o que está lendo, né, ela não se tornou menos agradável de ler. Na verdade, ela se torna cada vez mais bonita da gente seguir lendo. A gente vai refletindo enquanto vê as coisas se desenrolando e se construindo diante de nós numa narrativa extremamente maravilhosa. Inclusive, eu gosto demais da brincadeira do título do livro Ser a Loba no Armário, que inclusive, para quem não sabe, é referente a uma música de Shakira, porque o nome, para além de ser autoexplicativo, né, já que ele tem uma referência muito forte em relação às nossas próprias identidades mesmo no mundo real, né, nossas identidades não heterossexuais, não cisgênero, não alossexuais. Além de tudo isso, se mostra ainda mais legal de ler. A personagem, inclusive, é muito bem resolvida com a bissexualidade dela. Eu li isso e eu amei demais. Ela fala muito tranquilamente que ela é bissexual, a forma como ela sente, a forma como ela se envolve, como ela se atrai. Isso é tão legal de ler, assim, porque é uma personagem tendo orgulho de ser quem ela é, sabe? Meu coração transbordou demais quando eu li isso. A questão da personagem é justamente por conta do seu lado loba e em como isso atinge a sua vida humana de diversas formas. Então, essa é uma narrativa leve e linda que vai te arrancar de uma ressaca literária se você tiver em alguma e te deixar ainda mais apaixonado pela família Lopes. Mas e aí? Será que o segredo de Milena vai se manter escondido dentro do armário até o final dessa noite de babás? Para descobrir isso, você precisa ler A Loba no Armário, que está disponível agora mesmo, e o link para você adquirir o seu exemplar está disponível aqui na descrição. Se você tiver com a assinatura do Kindle Limited ativa, é só pegar emprestado para ler, porque tá por lá também. E lembrando que aqui na descrição do vídeo também tá o link para a assinatura do Kindle Limited para você ir lá testar até se tem promoções ativas para vocês, porque de vez em quando rola algumas promoções. E se não tiver, você quiser só comprar o livro, pode também. Mas, gente, sério, testem sempre a assinatura de Kindle Limited, se possível todos os dias, porque de vez em quando tem umas promoções muito boas. Eu recentemente, inclusive, assinei por R$0. E eu tenho conta antiga, tá? E foi muito bom ter conseguido assinar agora, porque tá rolando a Maratona Literária Setembro Bissexual, ou seja, melhor momento pra mim é assinar durante a maratona, porque eu leio a cada vez mais histórias bissexuais. Inclusive, você pode pegar esse conto para ler durante a Maratona Bissexual de 2025. Vou deixar aqui na descrição também os links das redes sociais de Marina, porque aí você pode ir lá, conhecer mais dos seus trabalhos, acompanhar tudo que ela já lançou e que ela vai lançar ainda. Como eu disse, Marina escreve sempre histórias de protagonismos LGBTQIA+, e, além disso, ela escreve em diversos gêneros literários. Então, ela tem história fofinha, né? Nesse caso, ela tem A Loba no Armário, ela tem também sobre namorados e lobos, mas Marina também tem histórias de terror, tem histórias de suspense. Então, assim, você pode passear por várias possibilidades dos tipos de histórias que Marina escreve. Inclusive, recentemente ela lançou, tem um tempinho, uma história sobre o ponto de vista de um gatinho, gente. Essa história tem classificação indicativa mais 12 anos, ela realmente é uma história muito amorzinha. Contar pra vocês que eu tive a satisfação no meu coração de ter betado essa história quando Marina escreveu. Já tem um bom tempinho aí, eu já betei essa história e eu já tinha adorado de a ter lido nessa época. E agora eu reli pra poder gravar esse conteúdo e foi tão maravilhoso reler agora quanto foi ler da primeira vez. Satisfação de betar antes, satisfação maior ainda agora de contar mais sobre essa história pra vocês. Se você já leu sobre Namoradas e Lobos, vai adorar essa história aqui também, porque ela segue a mesma linha fofa e adorável. Como sempre, gente, eu só não me alongo falando mais dessa história aqui. Por quê? Porque senão será spoiler e eu nunca quero estragar as suas experiências de leitura. E lembre-se, feras não foram feitas para ser domadas. Então nunca tente suprimir a sua fera interior. Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.